Quem não me conhece não tem internet, sou Ivan Pina e hoje eu vou falar sobre o Dia das Mães. Aqui ao meu lado, a minha rainha, que em 2019 se torna uma estrelinha e nós tivemos momentos extraordinários, mas eu vim aqui fazer um alerta a você. Talvez você passe a sua vida inteira sem saber o que é honrar pai e mãe. Talvez você passe a vida inteira questionando erros da sua mãe, do seu pai. Eu vou falar neste vídeo exclusivamente para as mães, mas tudo se aplica também aos pais. O que eu quero dizer para você é que de uma boa parte da minha vida eu cometi erros que me envergonham. Eu já senti vergonha da minha própria família, vergonha dos meus pais, vergonha da minha mãe. Na verdade, vergonha da profissão da minha mãe, vergonha da profissão do meu pai. Eu comecei a conviver com amigos que tinham pais médicos, dentistas, engenheiros, empresários, e minha mãe era diarista, faxineira. Meu pai era porteiro, manobrista. Eu não identificava que os grandes valores que eles me ensinaram valeria muito mais do que a profissão que eles exerciam. Presta atenção numa coisa. Honrar pai e mãe não é só comprar um presente no dia dos pais ou no dia das mães. Honrar pai e mãe vai muito além disso. E eu degustei amargamente de uma fase de ter vergonha dos meus pais. E tudo dava errado, era um vazio gigantesco. Eu também degustei de uma fase extremamente amarga da minha vida que eu não perdoava os meus pais pelos erros que eles tiveram. Até entender que eles eram vítimas de outras vítimas, até entender que eles me entregaram o que tinha de mais valor. Princípios e valores não se compram na esquina, princípios e valores não se compram no supermercado, princípios e valores se adquire com anos e anos e anos de convivência. E eu aprendi tanto sobre ser honesto acima de tudo, sobre a minha palavra não faz curva, a minha palavra vale mais do que uma assinatura, que nós devemos honrar os nossos compromissos. E o que eu posso dizer para vocês é que quando eu passei dessa fase, essa fase péssima da minha vida, que eu olho para trás e falo, para quem está mais próximo, talvez na internet seja a primeira vez que eu fale, sobre você não ter vergonha das suas origens, principalmente de onde você veio não determina para onde você vai e até onde você vai chegar, mas é valorizar verdadeiramente os ensinamentos que nós tivemos dentro de casa. Existem ensinamentos para repetirmos e existem ensinamentos para repelirmos. E o que eu faço hoje é olhar para dentro da minha família, dos meus pais, da minha mãe e tirar o melhor daquilo que eles me deixaram como herança. A honestidade, a lealdade, o amor ao próximo, ao honrar a palavra, ao honrar o combinado. Meu pai sempre falava que a palavra vale mais do que uma assinatura. Minha mãe sempre falava que honrar os compromissos é extremamente importante. E eu comecei a entender que minha mãe não era faxineira, minha mãe era gerente do bem-estar. Eu entendi que meu pai não era um porteiro, ele era um guardião da segurança de várias famílias. Eu comecei a valorizar exatamente quem eles eram, não o que eles tinham. Eles foram e tiveram sucesso com os recursos que eles tinham à disposição. Eu tenho muito mais recursos do que eles. Eles não tinham internet, eu tenho. Eles não tinham tanto acesso à informação, eu tenho. E o que eles me colocaram como base é: filho, seja determinado, seja ousado, acredite em você, faça o extraordinário acontecer. E eu quero compartilhar com você os grandes momentos que eu tive com a minha rainha, porque hoje é Dia das Mães. E talvez hoje você possa começar a planejar um ciclo inteiro de honra, porque não é só hoje que você deve honrar a sua mãe. Tenha pelo menos uma vez por semana uma experiência com a sua rainha. Se ela estiver viva, aproveite. Não acredite que ainda dá tempo, porque a vida passa rápido e nós não determinamos o tempo de Deus. Então, uma experiência por semana. Imagine o seguinte: os momentos que eu tenho de maior alegria sempre eram dessas experiências. Que seja para levar para almoçar, que seja levar para um salão de beleza, que seja para levar ao cinema, ao teatro, a algum local para dançar. O quanto essas memórias que foram criadas transformaram a minha identidade. Eu comecei a me sentir muito mais homem. Eu comecei a me sentir muito mais humano, honrando a minha mãe, gerando experiência. Não deixe de elogiar todos os dias a sua mãe. Queridos, aproveitem essa oportunidade de reconhecer
o quanto a sua mãe é especial. Mas faça todos os dias. Todos os dias, queridos. Uma vez por mês, entregue um presente muito especial para ela. Entregue um presente muito especial para ela, queridos. Uma vez por semana, faça carinho na sua mãe, se você não convive com ela. Se você convive, bora na mesma casa, faça todos os dias. Não saia de casa sem um abraço gostoso, demorado, de 40 segundos, liberando ocitocina, fazendo com que ela se sinta amada. Queridos, isso é poderoso. Aproveite, porque quando eu comecei a ter consciência de o quanto eu tinha em casa um pai e uma mãe muito especiais, e eu comecei a honrá-los, cuidá-los, protegê-los, queridos, minha vida mudou. A prosperidade me alcançou, ou eu alcancei a prosperidade de uma maneira extraordinária. Eu não fazia uma conexão, eu não fazia um link em relação a isso, mas hoje eu entendo. Hoje, com a leitura da palavra, eu entendo que o que eu fiz de coração tem um poder gigantesco no céu, tem um poder gigantesco espiritual. Queridos, eu poderia ter feito mais, mas eu cumpri o meu papel de acordo com a consciência que eu tinha, com o nível de conhecimento que eu tinha, com o nível de maturidade que eu tinha. Hoje, infelizmente, eu não consigo abraçar a minha mãe, mas eu consigo senti-la, porque as memórias, elas geram um sentimento. Esse sentimento, ele é para sempre. É como se eu estivesse sentindo o cheiro dela. Eu tatuei no meu braço o nome dela. Eu a honrei de várias maneiras. Eu a chamei de minha rainha. Eu sempre chamava de minha rainha. Cuidado, muito cuidado. Em algum momento eu me perdi e eu me posicionei como pai da minha mãe, pai do meu pai. Eu sou filho. Ficou pesado. Eu consegui carregar, mas ficou pesado, não foi leve. Quando eu entendi, mais uma vez, com nível de maturidade, evoluindo espiritualmente, que o meu papel de filho, ele tem que estar num ambiente até de não desonrar a minha mãe e o meu pai, com tanto excesso de amor, de cuidado, de zelo, em algum momento, queridos, eu fiz com que eles se sentissem, que minha mãe se sentisse, inútil. Então, cuidado, querido. Sabe quando você leva eles para almoçar? Ou quando eles convidam vocês para almoçar? A minha mãe me chamava para almoçar e queria pagar e eu não deixava. Deixa, queridos. Vai no local mais simples. Se sua mãe ou seu pai não tiver condições financeiras, vai no local mais simples, mas deixa eles pagarem. Deixa eles se sentirem pai, mãe. Compartilhe com eles alguns desafios. Sabe aqueles desafios que eles têm a sabedoria para te ajudar? Eu escondia tudo e ficava pesado. Tinham coisas que eu podia dividir com eles, queridos. E dividindo com eles eu teria grandes ensinamentos. Porque a sabedoria não se encontra na faculdade, a sabedoria não se encontra num curso. A sabedoria dos nossos pais vem de muitos anos de bagagem e também ligação espiritual com Deus também. Queridos, se vocês fizerem essas tarefas simples, vocês terão uma vida com os pais extraordinária e muita coisa na sua vida vai destravar. Queridos, quando eu aprendi que mesmo tendo uma imagem muito positiva dos meus pais, muito positiva da minha mãe, eu tinha a necessidade de perdoá-los por alguns erros, porque eles são vítimas de outras vítimas. Queridos, eu me libertei. Pedir perdão e perdoar. Queridos, se você ainda tem papai e mamãe vivos, vá até a palavra, vá até a Bíblia e entenda o quão é poderoso lavar os pés dos seus pais. Eu não tive essa oportunidade. Ah, queridos, como eu gostaria. Como eu gostaria de ter essa oportunidade, de sentir essa emoção, de pedir perdão. Talvez pela ausência, talvez por tanto tempo tê-los escondidos, porque quem me conhece dos últimos anos sabe o quanto eu amei minha mãe, amei meu pai, o quanto eu coloquei na internet, o quanto eu compartilhei as nossas histórias, o quanto eu compartilhei os nossos momentos, né? E o que menos importava era a profissão que eles exerceram. O que mais importava eram os ensinamentos que eles me trouxeram. E principalmente o amor incondicional, queridos. Seja lá qual for a relação que você tem com a sua mãe, seja lá qual for a relação que você tem com o seu pai, eles lhe deram a vida. Você só tem que honrar e ser grato. Honrar e ser grato. Honra e gratidão.
honra e gratidão. Elogie, ajude, solucione, presenteie. Queridos, isso é poderoso. Isso é poderoso. Não perca a oportunidade. Eu conheço muitas pessoas que não aproveitam essa oportunidade, acontece um falecimento e aí não tem como voltar. De alguma maneira, Deus pediu para eu fazer esse vídeo aqui, que vai chegar em alguém que precisa pedir perdão para os pais, que precisa liberar perdão para os pais, mas fundamentalmente, viver uma experiência com os pais. Uma experiência de amá-los incondicionalmente, de amá-los sem questionamentos, de amá-los acima de qualquer coisa, menos de Deus, mas ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Seus pais talvez sejam os primeiros próximos. Então, eu sempre falo que os nossos pais são os próximos mais próximos. Cuide deles, proteja eles, sem tirar a posição de pai e de mãe. E aproveite esse Dia das Mães para fazer a diferença nessa história. Para zerar o passado e viver um presente e futuro extraordinário. Que memórias sejam criadas. Que vocês vivam o extraordinário, queridos. Porque dessa rainha aqui, que essa foto é tão emblemática, essa foto mostra o quanto ela era meiga, doce, sensível, linda, vaidosa, cuidadosa, sorridente, simpática, o quanto ela era amada, o quanto os meus amigos amavam ouvir as histórias da Dona Maria, o quanto meus amigos adoravam assisti-la dançando, vivendo intensamente. Queridos, se eu pudesse entregar tudo o que eu tenho financeiramente para ter alguns minutos com a minha rainha, eu entregaria tudo. Eu entregaria tudo. Então você que tem tudo, aproveite. Seja lá onde você estiver. Se você fisicamente não puder estar perto da sua rainha, faça uma ligação de vídeo. Queridos, como a tecnologia ajuda. E no primeiro momento que você puder, vá até a sua rainha. Cuide da sua rainha, brinque com a sua rainha, viva experiências com a sua rainha e me conte como foi. Me conte como está sendo. Me conte qual é o planejamento que você vai ter para honrar cada vez mais, cuidar cada vez mais, estar perto cada vez mais da sua rainha, vivendo o extraordinário. Aproveite, queridos. Um grande beijo e um feliz Dia das Mães, porque todos os dias são das nossas rainhas.